Josué 7, a partir do versículo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia. Pai, antes ela cumpre aquilo, Senhor, ao qual ela foi designada, e nós cremos que a tua palavra nessa noite encontrará o nosso coração. Nós cremos que a tua palavra, Senhor, alcançará, Pai amado, os cômodos mais obscuros do nosso coração. A tua palavra, Senhor, vivificará, Senhor, a nossa fé em ti. A tua palavra falará conosco, nos dará, Senhor, direções. A tua palavra nos alimentará, e é confiantes na tua palavra, que está em total ação nesse momento, Senhor, que nós abrimos o nosso coração e decretamos, Senhor, que nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhum pensamento, Senhor, nenhuma barreira ficará, Senhor, diante da tua palavra, porque nós haveremos, Senhor, cumprir o propósito ao qual ela está sendo designado. Que a boa semente da tua palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um no solo do nosso coração e na mesma essência que ela é, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, essa é uma história um tanto quanto interessante, porque nós estamos lendo Josué, e Josué, como bem sabemos, era discípulo de Moisés. Josué é levantado quando Moisés morre como aquele que seria o precursor, aquele que lideraria a nação de Israel rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que fora um dia prometida por Deus. Deus agora estava abrindo as portas da promessa para que o povo de Israel adentrasse a promessa, para que o povo de Israel pisasse na promessa, conquistasse a promessa, carregasse a promessa, não apenas no ouvido, mas também em posses. Estamos lendo um capítulo que é muito interessante, porque ele vai nos ensinar que quando o novo de Deus é estabelecido, nós devemos mudar a nossa postura. Quando o novo de Deus ele é decretado, nós temos que mudar a forma como nós caminhamos. Você vai perceber que Deus está estabelecendo algo novo aqui para a nação de Israel, e você vai perceber mais ainda que existia uma promessa, existia o próprio Deus que havia se revelado a Josué dizendo: olha, eu vou lutar as tuas lutas, eu guerrearei, eu pelejarei, eu estarei à sua frente, não tema, seja forte e corajoso. A gente vai ver tudo isso. Mas quando chegamos aqui, exatamente aqui no capítulo 7, nós vamos ver que Josué está indo para uma batalha com uma cidadela chamada Ai. É engraçado analisar, porque quando Deus começa a dar as direções, Deus o faz de forma estratégica. E Deus diz para aquela nação: olha, comece pela cidade de Jericó. Se você abrir um mapa, querido, a cidade de Jericó fica ali aproximadamente no meio, no centro. Normalmente as conquistas eram feitas pelas bordas. Começa no sul, vai expandindo, vai adentrando. Começa no norte, vai descendo, vai conquistando até tomar todo o território. Mas me parece que agora, nesse exato momento, Deus está falando algo que é o contrário. Deus está começando a falar: olha, vai pelo meio, começa na cidade de Jericó. Irmãos, você sabe muito bem, conhece muito bem que Jericó, ela tem o quê? Muralhas. Era uma das cidades mais bem protegidas, e quando olhamos para isso, às vezes a gente olha: meu Deus, tem uma direção de Deus para a nossa vida, mas vai começar logo com a cidade que é mais fortificada, que é a mais protegida, que é a mais preparada.
Eu não sei você, mas olhando de bate-pronto, talvez alguém pudesse dizer: meu Deus, eu vou morrer. Já viu as direções que Deus dá para a gente, que parece que a gente vai morrer? Você fala assim: não, Senhor, se eu botar o meu pé onde o Senhor está mandando, eu vou morrer, eu vou sucumbir, eu não sei o que vai acontecer, mas vitória não vai ser. É só comigo que acontece isso, gente. Parece que a direção, de alguma forma, ela vai simplesmente abraçar a gente vai sucumbir ali. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é muito intencional em dar as direções para o seu povo. Por quê? Porque Deus começa ganhando a cidade mais fortificada. Tem estratégia de Deus que parece que vai te matar, mas é a estratégia de Deus para que você continue vivo, e vivo para caminhar sobre a promessa. Tem uns dois aleluia aqui, um glória a Deus. Tem alguém entendendo? Parece que vai sucumbir, parece que vai morrer. Senhor, se eu chegar lá, ai, Senhor, não vou tomar essa direção não, porque se eu for, não sei o que vai acontecer comigo. Senhor, mas tem muito muro. Ai, Jesus, o muro é muito alto. Irmãos, quem é maior? O muro ou o Deus que você serve? A gente precisa de parar de ficar colocando muro, muralha naquilo que é promessa. Promessa é fato, é decreto. Se ele falou, vai acontecer. Para de colocar muro, muralha naquilo que Deus não coloca empecilho. Deus não quer que você faça nada. Deus não precisa da nossa capacidade para nada. O que Deus espera de nós? Obediência. Porque se é direção, se é para conquistar, se é para desfrutar do novo, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo que eu quero andar em obediência. Fala comigo que eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia! Porque quando se trata de obedecer, irmãos, é lindo quando se lê, mas é difícil de fazer na prática, não é? Andar, irmãos, em obediência é complicado. Ainda mais quando Deus fala, né, pastor? Vai, estou levantando. Vai, eu estou escolhendo. Vai, eu estou dando graça, eu estou derramando misericórdia. Vai, porque eu estou liberando a palavra. E quando a palavra vai na frente, é garantia. Presta atenção, querido. Deus não te escolheu para sucumbir. Deus não te chamou para morrer em meio ao caminho. Deus te chamou porque Ele tem promessa para a sua vida. Se é para Jesus, você pode aplaudir, querido. Que audácia nossa, irmãos. Achar que Deus chama a gente para sucumbir. O Deus que é denominado Deus de vida, de paz, de abundância. É interessante porque Josué está nessa expedição. Josué está prestes a pisar no novo. Josué está simplesmente entrando na terra prometida. E Josué ensina algumas lições, alguns comportamentos que a gente não pode ter. Primeiro comportamento que Josué de alguma forma vai nos ensinar, ele está exatamente aqui no versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Presta atenção, Deus havia subjugado Jericó, e Deus havia dado um capítulo antes uma direção: olha, você não vai pegar nada dessa cidade, daquilo que eu estou subjugando, você não vai tomar nada como despojo. Por quê? Porque as coisas que estão lá são coisas que já estão condenadas, e vocês não têm parte com aquilo que eu condeno. Deus deu uma ordem clara, irmão, olha a obediência aí. Olha a obediência aí, ele vai dizer sem despojos. Só que uma pessoa, irmãos, tomou das coisas que estavam condenadas, Acã. E todo o arraial, todo Israel pagou por conta de um homem, por conta de uma desobediência, por conta de um coração que foi infiel, por conta de alguém que não estava alinhado ao novo de Deus. Hugo, o que você está querendo dizer? O primeiro comportamento que Josué nos ensina aqui nessa noite, irmãos, ele passa pelo zelo, pela diligência, porque se é para receber novo, não se recebe novo de qualquer jeito.
Sejamos diligentes com as promessas de Deus para a nossa vida. Quer simplesmente ter promessa, mas não dobra o joelho para orar. Quer promessa sendo cumprida, mas não se envolve com as coisas do Senhor. Quer estar simplesmente andando de bênção em bênção, novidade em novidade, mas não tem a capacidade de ser diligente no trabalho, nas companhias, nas coisas que Deus não estabeleceu. Vamos lá. Você deixa eu falar, querido? Um pode, dois, glória a Deus. Eu acho que eu posso. Pastor Arlene está aqui, irmão. Amém, pastor. Glória a Deus. Presta atenção. Não se recebe promessa de qualquer jeito. Tem alguém aqui querendo viver o novo, querido? Não, você não me convenceu não. Tem alguém aqui querendo viver o novo? Seja diligente com aquilo que Deus te prometeu. Porque Ele não te prometeu qualquer coisa que é dessa terra. Ele te prometeu algo que vem da parte dEle. E porque vem da parte dEle, você anda à altura. A gente tem que parar com mimimi. Tem promessa? Tem propósito? Tem. Mas e aí, está andando como? De qualquer jeito. Está andando de qualquer jeito, de qualquer forma, com quem não deve andar. Não que você deva excluir as pessoas, me entenda com muito amor e carinho. Jesus te chamou para ser sal aqui nesse mundo, luz nessa terra. Mas no que trata ao zelo, no que tange ao zelo daquilo que Deus prometeu, querido, sejamos zelosos. Para com esse negócio do pecado em estimação, porque presta atenção, o pecado de Acã aconteceu onde? Em Jericó, mas só foi visto aonde? Em Ai. O que isso significa? O pecado de hoje pode não comprometer o seu hoje, mas no futuro, querido, a justiça de Deus vai prevalecer. Não comprometa o seu amanhã com coisas momentâneas no seu hoje. Não comprometa o seu amanhã com coisas momentâneas no seu hoje. Isso é uma chave para a sua vida. Pensa a longo prazo, pensa amanhã. Abre a mente. Abre a mente. Aí o que acontece, Hugo? Acontece que Josué vai nos ensinar uma segunda lição. Segunda lição que Josué nos ensina, irmãos, essa noite, é que a gente precisa confiar plenamente em Deus. Então olha só, seja zeloso com a promessa e confie plenamente naquele que prometeu. Confie plenamente naquele que prometeu. Josué capítulo de número 7, verso 2, vai dizer: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Presta atenção, o que está acontecendo? Josué está confiando primariamente naquilo que é o seu senso de tempo, e não no tempo de Deus para a conquista e para a promessa. Promessa não se recebe fora do tempo oportuno de Deus. Promessas se recebem no tempo dele. A hora é dele, o tempo é dele, a vontade é dele. Ele faz como ele quer, ele institui, ele destitui, ele simplesmente levanta, ele abate, ele dá vida, ele tira. Presta atenção, o nosso Deus é soberano. Quando eu confio no meu senso de tempo, irmãos, irmãos, a gente se empolga, é ou não é? Já viu aquela situação assim, você não precisa levantar sua mão em nome de Jesus, amém? Aquela situação assim, nossa, a circunstância está favorável. Cara, esse é o meu momento, essa é a minha hora, eu vou lá, vai dar tudo certo, vai ser certinho e pô! Realmente, pô. Alguém já passou por isso? Calma, fica tranquilo. Eu já passei. Confiei no meu senso temporal. O que aconteceu?
Tinha tudo para dar certo, tinha palavra, tinha promessa, mas confiei no meu tempo. Eu vi aquela pessoa que falou assim: nossa, tinha tudo para dar certo, meu Deus, o que aconteceu? Gente, como é que perde um negócio desse? É simples. Confia no tempo, no seu senso temporal, vai dar isso. Então, irmãos, promessa não é para empolgados. Promessa é para quem está embasado na palavra que vem do céu. É no tempo dele, é do jeito dele. E às vezes a gente acha que o maior inimigo daqueles que têm promessa, daqueles que têm palavra, que está tudo dando certo, é a espera. Às vezes a gente acha que esperar, irmãos, é estagnar. Só que espera não é você estagnando. Espera é você entendendo que Deus está movendo circunstâncias, realidades, transformando simplesmente sistemas, coisas e circunstâncias para que você assuma aquilo que Ele um dia te prometeu. Isso é espera. É espera com expectativa. Quem espera em Deus precisa esperar com expectativa. E isso passa por algo que eu ensino, que eu falo, que eu carrego na minha vida, que é ser intencional para com Deus. Intencional, irmão. Ser intencional. Espere, mas não espere uma espera acomodada. Não espere de uma forma passiva, espere de uma forma ativa. Por quê? Porque a qualquer momento o Senhor pode dar uma palavra. E quando Ele dá uma palavra, uma palavra dele, chegou o tempo e é o tempo. Uma palavra e o cego volta a ver. Uma palavra, a cura acontece. Uma palavra, alguém é levantado. Uma palavra, um rei é instituído. Uma palavra de Deus e realidades são transformadas. Você não precisa simplesmente de tempos, estações dos outros. Você precisa de uma palavra. Mas Hugo, não vai ter possibilidade nenhuma. Uma palavra. Mas Hugo, vai dar errado. Uma palavra. Mas Hugo, eu não vejo possibilidades. Uma palavra. Uma palavra dele e sua vida é transformada. Uma palavra dele e você é salvo. Eu fico lembrando do ladrão na cruz. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, meu Deus. Uma palavra. Quantas vezes Jesus não curou com uma palavra? Quantas vezes Ele não falou e com uma palavra realidades foram transformadas? Por que é que você tem se esquecido da palavra que Ele um dia te deu? Por que é que você tem esmorecido em meio ao processo da vida, em meio à caminhada em que a palavra foi liberada? Por quê? Eu te convido nessa noite a lembrar as palavras que um dia foram liberadas ao seu respeito. Eu não sei, talvez você esteja me assistindo e você está dizendo: não, já não tem mais saída, já não dá mais. Eu quero te lembrar de algo. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus te ama e Ele quer te ver vivendo a plenitude da vida que Ele te deu. Uma palavra. Algo que Josué nos ensina também, que confiança tem que ser no tempo, mas também precisa ser na habilidade de Deus e não na nossa. Quem confia, não confia só na hora certa, mas confia que Ele é capaz de fazer infinitamente além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Até porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Ele está dizendo: eu não sou como homem, não me trate como homem, porque eu falo, eu cumpro, eu estabeleço, eu sustento. Se eu chamei, eu sou fiel para conduzir até o final. Deus está dizendo essa noite, irmãos: não confie na sua habilidade,
Não confie na força do seu braço, confie em mim. Confie em mim. Se eu chamo, eu faço. Confie em mim, porque se eu libero a palavra, fica tranquilo, ela não volta para mim vazia. Deus está falando essa noite, querido, você precisa do mais o quê? Do que mais você precisa? Do que mais? A invasão de Ai nunca ensinou tanto a gente, irmãos. Por quê? Porque quem confia muito em si mesmo é autoconfiante, ao ponto de deixar de orar. Já viu gente que fica arrogante porque está com a habilidadezinha, está com um negocinho? E nada contra, irmãos, a habilidade, glória a Deus por isso, foi o Senhor quem derramou cada um dos dons. Mas tem hora que a gente precisa parar e fazer uma análise, será que eu estou confiando na minha habilidade, na minha posição, no meu título, em algo que eu tenho, ou estou confiando naquilo que Deus está fazendo? Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala, não com aquilo que a gente acha. Deus faz de acordo com aquilo que Ele promete, não com aquilo que você sai por aí falando. Então vamos lá, vamos alinhar algumas coisas aqui. Você vai aprender, por exemplo, no carisma, que quem ora muito, depende muito. Oração então se torna um dependenciômetro. Se você muito ora, você muito depende. Se você pouco ora, você pouco depende. E vamos lá, vamos combinar uma coisa aqui, oração nunca é demais. Oração nunca é demais, irmãos. Por quê? Porque a oração é você simplesmente se curvando ao Senhor, é você dizendo, ei, faça por mim aquilo que eu não consigo fazer, ei, eu dependo do Senhor para simplesmente cumprir as promessas, eu dependo do Senhor para adentrar ao novo, eu dependo do Senhor para simplesmente ser estabelecido nesse lugar que o Senhor sonhou para mim. Irmãos, presta atenção. Permita que o seu joelho faça aquilo que as suas mãos não podem fazer. Permita que os seus joelhos façam aquilo que as suas mãos não podem fazer. Tem alguém aqui que quer o novo de Deus? Tem alguém aqui que tem promessa, que quer ser estabelecido nessa palavra? Tem alguém aqui que recebe isso da parte de Deus? Dá um glória a Deus aí, querido. Essa palavra é para você, você não está aqui à toa não. Deus marcou um dia específico para você estar aqui, uma segunda-feira. Uma segunda-feira, 7:30 da noite. Depois de um dia cansativo, uma rotina extensa, é ou não é? Com um monte de coisa que você poderia estar fazendo, você foi encontrado nesse lugar. O lugar em que o Senhor quer falar ao teu coração. O lugar que o Senhor quer mudar a tua vida, mudar a tua história. O lugar que Jesus quer te alcançar, para que você não viva mais a mesmice que você tem vivido, mas que você viva a abundância, vida em abundância, novidade de vida. Foi para isso que Jesus te trouxe. Então para de confiar nesse negócio que você tem força, habilidade, capacidade para fazer algo. Não, nós não temos, o homem não tem nada. Se não for Deus na nossa vida, irmãos, meu Deus, se não for o Senhor. Sabe o que a oração faz com você? A oração te coloca no eixo. A oração te traz de volta para o lugar que você não deveria ter saído. A oração é esse lugar onde as direções do Senhor são direções palpáveis, onde a paz que excede todo entendimento invade o teu coração, porque você no momento de oração entrega para Ele aquilo que são as preocupações do seu coração. Oração é esse lugar em que você não pode sair. Oração é esse lugar em que você está recebendo estratégias de Deus. Por quê? Porque nenhuma batalha é igual a outra. Para cada nova batalha, uma nova conquista. E se tem nova conquista, tem nova estratégia. Hugo, o que eu faço? Ora. Mas Hugo, como é que vai ser? Ora.
Mas Hugo, eu não estou sentindo vontade, acho que eu já estou num estado de preocupação tão elevado que talvez eu já não consiga ter a vontade de orar, de falar com Deus, de dizer para Ele: Senhor, me socorre, porque eu não estou dando conta. Seja intencional nessa noite. Ore. Os ouvidos dele, Talvez você pensou que Deus te esqueceu no meio do processo. No meio de tanta batalha, de tanta coisa para conquistar, talvez você tenha pensado: o Senhor me esqueceu aqui. Eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo nada se mover. Talvez você tenha criado esse senso de que Deus não está com os ouvidos inclinados ao teu favor, que os seus olhos estão simplesmente fitados aonde quer que você vá. Existem estratégias de Deus para a sua vida, e você só vai conseguir desfrutar delas se você voltar para esse lugar de oração. O que é o lugar de oração? É o lugar da comunhão. O que é comunhão, Hugo? Comunhão é tornar comum algo em um relacionamento. Significa dizer então que para estar em comunhão é necessário ter um relacionamento. Quer viver as coisas de Deus, os planos de Deus, quer viver os sonhos de Deus, mas não para se relacionar. Quer as bênçãos, quer as maravilhas, mas não para tornar comum ao Espírito Santo aquilo que é o seu dia. Ter comunhão é tornar comum, irmão. Eu, quando chego do meu trabalho, eu tenho comunhão com a minha esposa. Eu chego em casa, ela está fazendo aquele jantar delicioso, aleluia. Você já deve ter percebido, misericórdia. E ela chega: amor, como é que você está? Como é que foi o trabalho? Meu amor, o trabalho foi assim, foi assado, foi desse jeito. Ah não, amor, hoje o trabalho foi mais puxado. Não, hoje o meu dia foi mais corrido, foi mais concorrido, a minha cabeça está mais cheia. Não, meu amor, é assim, é assado e tal. O que está acontecendo? Comunhão. Nosso querido pastor Drummond Lacerda nos ensinou isso muito bem. A comunhão com o Espírito Santo. Em uma situação como essa, como pode nós, cristãos, sermos abalados, abatidos em circunstâncias de conquistas, tendo o próprio Deus habitando em nós? A minha confiança não está nos carros. A minha confiança não está nos cavalos. O salmista vai dizer: a minha confiança está no Senhor. Preocupa não, querido. Breve o Senhor fará aquilo que é necessário. Fica preocupado não. E uma última lição que ele nos ensina é que para receber o novo de Deus, nós precisamos andar por fé e não por vista. Versículo 4 e 5. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Irmãos, presta atenção em algo, eu já estou terminando. Nós não podemos confiar nas circunstâncias. Quem confia nas circunstâncias abre brecha para que a promessa seja atingida. Presta atenção em algo. Ai, era uma cidadela muito menor do que Jericó, muito menos fortificada, muito menos segura. Josué envia então 3.000 homens no relatório de que a cidade era muito pequena e que não era necessário desgastar o restante dos soldados. O que Josué está fazendo? Está confiando nas circunstâncias. Nem toda circunstância é como parece. Não dá para lançar fé nas circunstâncias, porque o dia que a circunstância dá ruim,
você fica fadado ao fracasso. Não dá para dar ouvidos para a circunstância, porque ela vai te falar coisas que Deus não disse, que Deus sequer falou. As circunstâncias vão te empoderar, quando Deus não fez nada. Quem anda por circunstâncias abre brechas. Josué envia 3.000 homens, irmãos, um contingente um tanto quanto suficiente. O que a circunstância está pedindo? 3.000 homens, mas o que Deus está pedindo? Você há de convir comigo que não era demais, não era forçar a barra, que Josué poderia ter orado, certo ou errado? Josué poderia ter orado. Só que é interessante que a palavra vai dizer que 36 homens foram mortos. 36 dos 3.000. O pessoal de Ai botou para correr. E 36 homens foram mortos. Presta atenção. O que são 36 homens em 3.000? Matematicamente, 1,2%. Olhando matematicamente, 1,2%. Presta atenção, Israel não foi derrotado em sua completude. Não foram 100% dos 3.000 que foram derrotados. Foi 1,2%. E a palavra vai dizer que o coração deles se tornou como água. Hugo, o que é 1,2%? É esdrúxulo. É ou não é? Há um povo que está na conquista, que está na vitória. Há um povo que está colocando o pé no novo de Deus. 1,2% não é nada. No entanto, 1,2% é suficiente para evidenciar um abismo entre você e a vontade de Deus. Por menor que seja 1,2%, ele é suficiente para te dizer que a rota que você está traçando está errada. Não vai dar certo, não é por aí, não é o caminho do Senhor. Quais são os 1,2% que você tem visto, que você tem percebido, e que por menor que eles sejam, tem falado ao seu coração? Deus fala com a gente, irmãos. Tem horas que a gente espera ouvir do Senhor com voz audível, quando o Senhor na verdade está mostrando. Ele espera que você veja e reconheça que Ele está te dando direções. Só que eu creio que nessa noite tem um povo que não vai se deixar ter o coração como água. Por quê? Porque o Senhor marcou um encontro com você aqui. Porque o Senhor te chamou para dizer: ei, não é por aparência, não é por circunstância. Você não é guiado pelo que você vê. Você não é guiado pelo que as pessoas dizem. Você não é guiado pelas circunstâncias boas, pelas circunstâncias ruins. Você é guiado por aquilo que eu digo. Por aquilo que eu digo. O coração se torna como água. O povo permitiu que uma circunstância se tornasse um monstro, quando ele nunca foi. Irmãos, o que é o coração como água? Qual é o problema da água? A água é líquido. Qual é o problema do líquido? Isso é óbvio, Hugo. O problema do líquido é que ele não tem forma em si mesmo. Se eu coloco a água dentro desse copo, significa que a água vai tomar a forma do copo. Se eu derramo essa água sobre esse púlpito, a água vai tomar a forma plana.
O que é ter o coração como água derretido? É o coração que escolhe se amoldar às circunstâncias, quando Deus não te chamou para se amoldar a circunstância nenhuma. Eu estou aqui para te dizer, Deus está te colocando, te introduzindo no novo dele, e para com esse negócio de achar que as circunstâncias estão falando ao seu respeito. Deus não te chamou para ter o coração derretido como água. As circunstâncias não têm poder sobre vocês. Eu me lembro dos discípulos no barco. Senhor, essa tempestade vai nos matar. Ai meu Deus, Ele nos deixou, e agora? Agora nada, irmãos, Ele nunca deixou. Agora nada, a tempestade nunca foi maior do que Ele. Agora nada, a circunstância nunca falou mais alto do que Ele fala. Lições que são importantes. Versículo 10, e eu concluo aqui. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. O que é ser prostrado? É ser dominado pelo sono ou pelas emoções. Deus está dizendo nessa noite: levanta-te. Acho que alguém aqui não entendeu. Deus está dizendo nessa noite: levante-se, saia desse sono profundo, saia desse lugar de comodidade. Eu te chamei para viver o meu novo, eu tenho algo novo para você. Levante-se desse lugar de prostração, levante desse lugar onde as circunstâncias estão te dizendo que não, quando eu estou dizendo que sim. Levante-se. Levante-se. Por que você está prostrado sobre o teu rosto? O Senhor te faz um convite nessa noite. Levante-se. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite um tanto quanto abatido. Talvez as circunstâncias tenham te jogado, te chacoalhado de lá para cá, daqui para lá. Talvez você tenha chegado aqui nesse ambiente desacreditado, mas você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou. Eu vou te dizer nessa noite: Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer que você viva a plenitude de vida que é dele. Ele um dia falou: me dê a sua morte, para que você simplesmente receba a minha vida. Feche os seus olhos. Jesus, nos conduza nessa noite. A Tua palavra fala conosco. A Tua palavra é vida para nós, é o nosso alimento. Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa noite, porque nós queremos o Teu novo, nós queremos experimentar das novidades que o Senhor tem para nós, mas nós entendemos que de qualquer jeito e de qualquer forma não dá. Jesus, nos conduza mais uma vez, nos permita, Espírito Santo, experimentarmos das direções, experimentarmos, Senhor, desse amor, dessa fidelidade, mais uma vez. E nós, como aqueles que creem em grande expectativa, nos colocamos nesse lugar, onde o Senhor é capaz de fazer infinitamente além do que pensamos, pedimos ou imaginamos, porque o Senhor habita em nós. Somos a Tua casa, e nós queremos viver as Tuas promessas. Nós queremos viver as Tuas promessas. Sim, Senhor, nós queremos viver as Tuas promessas. Levante a sua mão, Lagoinha. Levante a sua mão como quem crê, como quem se rende, como aquele que está simplesmente sensível à palavra. Espírito Santo, nos conduza mais uma vez.